Era um detalhe que eu estava querendo falar, né? Sobre o vídeo de um irmão aí que eu postei, que fizeram uma obra de macumbaria pra ele e atingiu o cachorro. Imagina se tivesse pegado um filho, alguém da família. E realmente isso acontece porque aconteceu comigo, né? Até relatei assim, por escrito, quando estávamos em Bom Jesus, 2 anos praticamente, morando lá. E desde o momento que eu cheguei naquela cidade, o peso enorme, sentindo um peso terrível. Claro que nas Marias também onde estávamos também sentia, mas lá era mais psicológico, né? Que tem a ver com o chamado. Então quem tem chamado entende o mundo espiritual, acredito, né? Quem não tem precisa aí se posicionar para entender. Então não tem chamado, né? E de repente eu senti, né? Sentindo uma pressão, muitas coisas. E quando foi um dia, senti como se fosse uma seta. E de repente essa seta veio e tragou, e tipo, creio que veio para nossa casa e atingiu a vizinha. E do nada, era mais de meia-noite, ela começou a gritar, né, chamar. E ali, ela quase morrendo já de infarto, a gente socorreu para levar para o hospital. Mas eu fiquei doente, né, com algo ruim assim na minha cabeça. Já tava com algumas, já sentindo o peso do ambiente da cidade, muito pesado por sinal. E eu falava, Jesus, o que é isso? É o chamado, é o chamado. Eu dizia, pai, amanhã é o chamado, é o chamado. E muitos não, eles não, tipo assim, não por maldade, como eu falei. Às vezes é porque não entende, né? Às vezes tá tão, talvez não é com eles, com a pessoa, então acha que é coisa da nossa cabeça, que acha que é mentira. Às vezes precisa alguém falar ou alguém para exemplificar, como eu coloquei aí. Tenho que colocar às vezes um exemplo para alguém ver que realmente o mundo espiritual não brinca, né? E principalmente com aqueles que o Senhor tem plano ou projeto, então eles ficam tentando destruir. E talvez veio para nossa casa para destruir. Mas quem foi que atingiu? A menina aqui, né? Porque talvez estava na brecha, talvez porque a coluna, né? Então, por esse tiro. Minha mãe ora muito, eu acredito que ela é muito setada também, mas a gente tem que às vezes atingiu um e não atingiu o outro, né? Deus é que sabe. E nisso eu fiquei com as dores na minha cabeça, uma coisa ruim. Até mesmo parece que deformou um pouco aqui o meu rosto. Eu já tinha talvez um pouquinho da sobrancelha, assim, um olhinho mais baixo, por causa que eu tive chikungunya em 2016 e fiquei com uma sequelazinha no rosto. Sempre eu tenho enxaqueca menstrual após isso, né? Parece que foi a inflamação que atingiu. Isso acontece com uma colega minha e com a minha irmã Marta. Ela tem enxaqueca menstrual desde que teve também chikungunya. Todos os tiveram têm essa mesma sequela, esses mesmos sintomas. Olhem só, né? O quanto a chikungunya é terrível. Muitas pessoas sentem dores nas articulações e tudo mais. Eu ainda sinto algumas dorzinhas, mas não tanto, né? A prática de exercício ajuda muito, então a gente tem que ter um certo cuidado. Mas, sabendo que esse tempo frio também, às vezes, nos deixa um pouco meio doloridos, né? Principalmente quem já nasceu com desvio como eu da coluna, eu sinto dores praticamente desde criança. Então, assim, essa seta quando veio, eu senti algo mal. E de repente a vizinha morreu e eu falei assim, eu acho que foi uma seta. E de repente eu fiquei com a minha cabeça, né? Depois com os dias, uma coisa ruim, eu já tava ruim. Mas eu fiquei pior ainda, uma quentura, uma coisa ruim, doendo mesmo. E eu falava, estão fazendo obra de macumbaria, tão... E sempre tinha aqueles dias mais pesados. E eu falava e parece que ninguém, tipo assim, dava crédito. Eu falava, é o chamado, é o chamado. Eu tenho um chamado, mesmo que seja iniciado aqui na internet por uma direção do Senhor, mas é um chamado do Senhor, né? E às vezes sempre eu falo, para de fechar as portas, porque quem tem chamado ninguém escolhe não, é o Deus que escolhe, somos falhos, somos. Mas quem é alguém para questionar, né? E de repente eu fiquei muito mal, ao ponto que, como eu falei, eu gravei o clipe aí na cidade, mas o olho tipo meio deformado, assim, sabe aquela coisa assim, exageradamente, a sobrancelha parece que coisou o músculo da face. E eu falei, meu Deus, que coisa horrível, que coisa absurda foi essa, tipo assim, foi uma seta que veio realmente pra matar, né? Matou a vizinha, mas em mim não conseguiu matar, talvez por causa da oração, mas ainda fui setada. Então muitos irmãos são setados, e quem é da oração vai entender o que eu estou falando. E pergunte pra eles se não sente às vezes as setas, porque a gente sente, e muitas das vezes quem entende mais do mundo espiritual vai entender, né? Que eu já vi uma profeta falando que às vezes quando
lança alguma seta, você às vezes sente uma dor, tipo, como que fosse no lado esquerdo. Então são coisinhas que quem é da cura e libertação aí vai entender, né? Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ensine a vivermos como Ele quer, como Ele deseja, e venha repreender esses satanistas, essas pessoas que trabalham com isso, macumbeiro, feiticeiros, porque isso não é do agrado de Deus. Muitos fazem isso por inveja, ou sei lá o que, para tentar paralisar, mas ninguém pode paralisar aqueles que Deus escolheu, amém? E que nós possamos vigiarmos e estarmos na brecha. E o que o Senhor repreenda, como de cada um desses adversários, eles reconheçam o que é raro e venha e peça perdão, porque isso não se faz, né? Que o Senhor ainda é grande, o Senhor é poderoso, maravilhoso, e o Senhor também veio para esses. Mas às vezes, é como diz, a seta volta para quem mandou, para saber que Deus é Deus, né? E tem muitos hoje em dia até dentro da casa do Senhor, e a gente tem que estar na brecha para ver e pedir discernimento. Amém? Porque o Senhor ainda tira ídolos dos altares. Que Jesus venha nos capacitar, nos ensinar a fazer a sua vontade e viver para a glória dele. Amém? Então, que o Senhor me guarde, que o Senhor guarde os meus e você ore pelos seus e por você e sua casa. Eu sempre falo isso, porque às vezes um na brecha ou dois, o Senhor dá vitória a toda a casa. Mas para isso tem que estar posicionados, né? Vigiemos e oremos, porque esses 2 anos que eu passei com Jesus foi pesado. Ainda está sendo, talvez por causa de ano de política, né, de eleição, sabemos que é mais ainda. Mas maior é o sangue de Jesus sobre mim e os meus e sobre os filhos de Deus. Amém? Porque o Senhor é fiel e o Senhor é com quem quer estar. E o Senhor usa quem quer, do jeito que quer e na hora que quer. Amém? Que é nós para questionar. Nós possamos ter prudência, vigilância e entendermos de fato, né? E não estamos preocupados com a vida alheia, mas sim com a nossa vida, se posicionando e pedindo ao Senhor para, Senhor, onde eu estou errando, eu estou falhando, eu quero acertar, eu quero ser fiel, eu quero estar preparada para a sua vinda, porque a sua vida pode ser a qualquer momento, e eu estou aqui para melhorar cada dia e ser como o Senhor quer, não como A ou B determina. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite com Jesus. Fique com Deus e influencie comigo, porque isso aqui é direcionado pelo Senhor, como eu já falei, isso é um chamado, né? Então não feche as portas, sim, abram, porque o Senhor vai repreender cada um que tenta fechar. Amém? Porque o Senhor é fiel. Deus nos guarde de todo mal.